Uniregistral tem a alegria de receber hoje o Corregedor-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Ricardo Maíra Naff. Muito obrigado, desembargador, por comparecer a esse encontro com os registradores. Bom, desembargador José Renato Nalini, é uma honra imensa de estar aqui, em especial como Corregedor-Geral da Justiça, sendo ouvido por um ex-Corregedor-Geral da Justiça, ex-presidente do Tribunal de Justiça. É uma honra imensa. A corregedoria é a coisa mais importante que pode acontecer na carreira de um magistrado. Vossa Excelência concorda com isso? Eu acho que a corregedoria ela tem a possibilidade de dar efetividade às suas ações, né? Isso é uma coisa que para todo juiz é muito importante, porque no geral as decisões judiciais você não percebe por vezes a efetividade. Eu fui juiz da Fazenda Pública, então você não enxerga essas efetividades, né? Já na Corregedoria Geral, você consegue instrumentalizar, trazer instrumentos para que os juízes possam realizar a prestação jurisdicional de forma mais célere, de forma mais ágil. Você tem condições de encurtar procedimentos sem ferir a lei processual civil. Você tem condições de trazer automatizações, a robotização, para facilitar o trabalho, para que você possa destacar funcionários efetivamente para outra atividade, ou seja, que venham a manejar e trazer ao juiz a atividade fim, né? Então, a Corregedoria Geral, ela traz essa efetividade, ela é um instrumental muito importante dentro do Poder Judiciário em relação à prestação jurisdicional. Ao mesmo tempo, a Corregedoria Geral da Justiça, por comando constitucional, compete à fiscalização das atividades extrajudiciais. E ela assim o faz de diversas formas, tanto na questão da orientação, e nessa orientação, uma coisa muito importante, as normas da Corregedoria Geral da Justiça constantemente são atualizadas. Na gestão passada, houve uma atualização integral do tomo 2. O Corregedor-Geral, atual presidente do Tribunal de Justiça, Geraldo Francisco Pinheiro Franco, nomeou uma equipe de desembargadores, juízes, em verdade, aqueles que passaram ou pela vara de registros ou pela corregedoria em atividade extrajudicial, para a realização dessa atualização das normas, né? Isso você está dando efetividade ao serviço extrajudicial. Essa regulamentação, você dá segurança jurídica na prática dos atos, que por si só guarda a essência da segurança. Esse é o fundamento maior de toda atividade extrajudicial, é dar segurança jurídica. Qual a sua perspectiva em relação ao que possa vir a ser modificado ou aperfeiçoado na prestação desses serviços extrajudiciais? Em relação ao serviço extrajudicial, o aprimoramento do serviço, em relação às normas, na realidade são adequações pontuais agora, temos adequações pontuais. Em relação à orientação geral, ela está pré-fixada nas normas. Em verdade, nós estamos num período aqui meio de stand-by, né, porque a atualização foi de dezembro, final de dezembro. Mantendo contato com todas as associações, as secretarias de governo interessadas, e fazer pequenas adequações, mas uma sintonia fina. E um estreitamento sempre desse relacionamento. E o aprimoramento, na realidade, hoje está um pouco prejudicado, né? A situação hoje vivida pelo país é uma situação muito complicada. Estamos falando antes do coronavírus. Eu vinha pensando um carro, vindo para cá, o Conselho Superior da Magistratura já praticou uma série de atos de contenção, atos preventivos dentro do Poder Judiciário do Estado de São Paulo. E eu estou pensando em relação às serventias extrajudiciais, porque quer queira, quer não queira, é uma preocupação constante, o fluxo é muito grande, ou seja, é um momento em que a Corregedoria está mais preocupada na contenção
desse vírus, em termos sociais, em termos do próprio serviço extrajudicial, porque se eu tenho um serviço que tem um fluxo enorme, é o extrajudicial. Então tem que tomar toda uma cautela em relação a isso, e a minha preocupação nesse momento é essa. Em termos de aprimoramento, aprimorar é manter o bom relacionamento, dar as orientações pontuais necessárias e efetivar, de fato, as fiscalizações que forem reclamadas. Corregedor, não é o momento de nós acordarmos e termos a convicção de que aquilo que parecia um sonho há algumas décadas, o home office, a necessidade de se atender ao máximo de pleitos de uma forma digital, informática, para fazer com que as pessoas não se locomovam, dar uma interrupção nesse fluxo da mobilidade. Não é o momento da gente levar isso bem a sério. Eu sei que Vossa Excelência é sempre pioneiro nessa área e está prevendo isso também. Em relação ao extrajudicial, é uma ideia, porque no judicial a primeira medida de contenção foi exatamente essa, em determinadas condições, pessoas em determinadas faixas etárias. E por extrajudicial é uma medida que eu estou pensando no problema. Eu preciso conversar realmente com as associações, tá? E saber até onde nós podemos ir. Porque nós temos, quer queira, quer não queira, alguns serviços que são pessoais. Sim. Né? Isso não vai ter jeito, ele é pessoal. Em termos, por exemplo, do tabelionato, isso é relativamente fácil fazer esse controle digital. Né? Pode fazer por home office, tudo. Vamos ter problemas, eventualmente, na colheita de assinatura, se não tiver o cartão de assinatura eletrônico. No registro de imóveis, eu acho que é mais fácil ainda. E já está bem adiantado, né? No setor registral imobiliário, ele se antecipou às outras categorias. Na né? realidade, o Serviço Extrajudicial de São Paulo está sempre muito adiantado, né? Ele com certeza, se não é o melhor do Brasil, está entre os 2 melhores, eu acho que deve ser o melhor do Brasil, porque aqui existe uma responsabilidade muito grande. Sempre houve um culto ao aperfeiçoamento, o aprofundamento das questões. Então, isso São Paulo aí sobeja. Uma política pública que está sempre na pauta, mas ela não tem sido encarada com muita eficiência, a questão da regularização fundiária, né? E nós sabemos que é um percentual imenso de imóveis no Brasil que tem a sua situação pelo menos ambígua, né? Os vários andares, principalmente no Pará, no Maranhão, mas aqui em São Paulo também nós temos questões graves da regularização fundiária e parece que um apoio da Corregedoria para os planos que as entidades têm, principalmente a Arispe, poderiam fazer com que essa política estatal fosse incrementada. Vossa Excelência concorda com isso, que é uma questão a ser? Eu acho que, sem sombra de dúvida, o posicionamento da Corregedoria é muito importante. Agora, é necessário que seja trazido à Corregedoria o que precisaria ser modificado ou qual interpretação deveria merecer a adequação. Né? Porque, sob o aspecto abstrato, como eu disse antes, a atualização já se sucedeu. Sim. Né? Agora, pontualmente, nós vamos ter uma ou outra coisa, e é isso que nós estamos fazendo. Isso deve ser trazido, porque a regulação fundiária, na realidade, é uma grande saída. Corregedor, o Banco Mundial, que elabora aquele Doing Business, que é um índice da performance dos mercados, ele encontrou no registro de imóveis do Brasil, que é muito respeitado no mundo inteiro, até os Estados Unidos pensam em adotar um pouco isso, encontrou 14 procedimentos que
o interessado tem de praticar para conseguir o registro imobiliário. E isso foi considerado um obstáculo à nota que o Brasil mereceria. A Arisp, com o Dr. Flaviano Galhardo, está muito empenhada em reduzir essas etapas e em mostrar que nem tudo é essencial ao registro, mas existe aquele hábito brasileiro de se encarregar o registro de imóveis de ser fiscal de uma série de outras questões que não seriam registrais, mas aproveita-se da estrutura para exigir isso. A Corregedoria também, eu acho que pode colaborar nesse exame, nessa análise e ponderar sobre aquilo que seria necessário para tornar o registro cada vez mais eficaz, eficiente e, se possível, simplificado. Com relação às atividades que não dizem respeito ao registro propriamente dito, hoje já os informes COAF tomam uma posição e uma dimensão grande, não é? Que é uma dificuldade para alguns delegados do extrajudicial. Eu acho que a Corregedoria tem que se posicionar. Não é que ela pode, ela deve, ela tem que se posicionar e facilitar na medida em que a lei assim o permitir. Ou que a norma possa daí seja uma interpretação mais suave e com isso poder facilitar. Isso não é problema nenhum, desde que se encontre um meio legal, hermenêutico, para chegar àquela solução sem exagerar em talentos. Mas Vossa Excelência conversou com milhares de jovens, porque a Arisp ela tem convênio com todas as entidades co-irmãs do Brasil inteiro, e ela leva essas entrevistas principalmente para a juventude que está ali fazendo bem aquilo que é da sua obrigação, averbar, registrar, fazer a qualificação, com muito cuidado, mas nem sempre tem noção do mundo ao redor, né? E o mundo é um enigma hoje, né? O que nós podemos falar para os nossos descendentes, né? Se nós nascemos numa época em que tudo era muito previsto, previsível, estável, né? E hoje o mundo é um mundo de surpresa. O inesperado está ali na esquina nos esperando. O que o senhor diria para esses jovens que estão assistindo o Corregedor-Geral da Justiça do Estado de São Paulo? Eu acho que nós temos que aprender a lidar com o imprevisível e passar a ter um exercício de antivisão, sabendo que há o risco sempre do imprevisível. Isso é fundamental, né? Tanto que hoje tem uma reunião do Conselho Superior da Magistratura, foi marcada ontem em razão de tudo do coronavírus, que é algo absolutamente imprevisível. Então nós temos que aprender a lidar com isso com serenidade e seriedade, né? Então eu acho que o jovem tem que ter isso em mente. Ele tem o risco do imprevisível. Ele tem que buscar antever esse imprevisível, em especial numa atividade administrativa, onde a antevisão é a solução de 99% dos problemas, né? Você buscar ter essa antevisão, buscar conhecimentos para que você possa ter essa antevisão, estar sempre aberto ao fluxo de informações, isso é fundamental. Isso com seriedade e serenidade, assim decidir. Eu acho que essa é a maior mensagem que se pode transmitir ao jovem. Desembargador Ricardo Maíra Naff, Corregedor-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, nós agradecemos muito haver aquecido a esse convite para a entrevista e, em nome do presidente Flaviano Galhardo, o senhor pode contar com a Arisp para todas as missões que entender que essa associação dos registradores de imóveis de São Paulo possam vir a oferecer para maior eficiência da sua gestão. Muito obrigado. Antes de mais nada, uma honra, né, ter recebido o convite, uma honra comparecer. A Arisp merece integral respeito,
né? E eu conto, sim, eu conto com a Arispe no que necessário for, porque eu sei da disponibilidade e da vontade dos registradores do Estado de São Paulo. Muito obrigado.